Início da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: Todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a contemplar o início de uma grande história de amor entre Deus e a humanidade. As leituras que ouvimos nos colocam diante de uma verdade profunda e transformadora. Deus, que falou de muitas maneiras ao longo dos tempos, finalmente nos revelou sua plenitude em Jesus Cristo, e Ele nos chama a segui-lo. Para começar, quero lhes contar uma pequena história. Imagine uma criança que está perdida em uma floresta. Ela está com medo, cercada por sombras e sons que não consegue entender. De repente, surge alguém segurando uma lanterna, iluminando o caminho de volta para casa. Essa pessoa não só indica a direção, mas estende a mão, caminha ao lado da criança e a conduz em segurança. Essa é a imagem que as leituras de hoje nos oferecem. Deus não é um estranho distante, mas alguém que veio até nós, segurando uma luz, para nos guiar para casa. Ele não apenas apontou o caminho, Ele mesmo se tornou o caminho em Jesus Cristo. Na primeira leitura, da carta aos Hebreus, somos lembrados de que Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas em muitas ocasiões e de muitas maneiras. No entanto, agora Ele nos fala de forma definitiva por meio de seu Filho. Jesus não é apenas mais um mensageiro, Ele é o próprio reflexo da glória de Deus, a expressão exata de seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pensemos nisso. Jesus é a palavra viva de Deus. Assim como as palavras que usamos revelam nossos pensamentos e intenções, Jesus revela o coração e o caráter de Deus. Quando olhamos para Cristo, vemos quem Deus é, vemos a compaixão do Pai nos atos de cura de Jesus. Vemos a misericórdia divina nas palavras de perdão que Ele oferece. Vemos o amor infinito de Deus no sacrifício da cruz. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que Deus deseja profundamente que o conheçamos. Ele não quer ser um mistério distante ou uma ideia abstrata. Ele quer um relacionamento vivo, real e transformador conosco. E é por isso que Jesus veio, para que pudéssemos ver e experimentar Deus de uma maneira que jamais seria possível de outra forma. No Evangelho de Marcos, vemos Jesus começando seu ministério público com uma mensagem clara e urgente: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Estas palavras ecoam como um chamado à ação, um convite a mudar de direção,
a abandonar o que nos prende ao pecado e abraçar uma vida nova no reino de Deus. Logo depois, Jesus encontra Simão e André, pescadores às margens do mar da Galileia. Ele os chama com uma frase simples, mas poderosa: "Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens." E o que eles fazem? Abandonam imediatamente suas redes e os seguem. Aqui está algo notável. Esses homens eram pessoas comuns, trabalhadores do dia a dia, como muitos de nós. Eles não eram ricos, poderosos ou altamente instruídos. Mas quando Jesus os chamou, eles responderam sem hesitação, confiando que ele os levaria a algo maior. Pensemos por um momento nas redes que carregamos em nossas vidas. Quais são as coisas que nos prendem, que nos impedem de seguir Jesus com liberdade e coragem? Podem ser preocupações materiais, medos, relacionamentos prejudiciais ou até mesmo acomodação espiritual. O chamado de Cristo nos convida a largar essas redes e a confiar plenamente em Ele. Podemos imaginar a cena: Simão e André deixam tudo para trás. Seus barcos, suas redes, seu sustento. Eles não sabem exatamente para onde estão indo ou o que os espera, mas confiam na voz daquele que os chama. E aqui está o mistério da fé. Quando confiamos em Deus e respondemos ao seu chamado, Ele transforma nossas vidas de formas que jamais poderíamos imaginar. Jesus promete que esses pescadores simples se tornarão pescadores de homens. É uma metáfora rica que aponta para a missão que lhes será confiada. Assim como eles lançavam suas redes para capturar peixes, agora seriam enviados para trazer pessoas ao reino de Deus, conduzindo-as à luz e ao amor de Cristo. E esse chamado, meus irmãos, não é reservado apenas para Simão, André, Tiago ou João. É um chamado que ecoa em nossos corações hoje. Jesus nos convida a segui-lo, a deixar para trás aquilo que nos prende e a participar de sua missão de trazer a luz do reino de Deus ao mundo. Talvez você esteja pensando: mas eu sou apenas uma pessoa comum. O que posso fazer? A resposta está nas leituras de hoje. Deus não procura os poderosos ou os perfeitos. Ele procura os disponíveis, aqueles que estão dispostos a confiar e a seguir. Ele transforma pescadores em apóstolos, transforma vidas ordinárias em instrumentos extraordinários de sua graça. Pensemos em um agricultor. Ele trabalha com a terra, plantando sementes e cuidando delas com paciência e dedicação. Ele não pode controlar o clima, mas sabe que a colheita depende de sua fidelidade em fazer sua parte. Assim também somos chamados a semear as sementes do amor, da verdade e da justiça em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Deus cuidará do resto. Hoje, somos desafiados a refletir: estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos dispostos a largar nossas redes e segui-lo? Estamos prontos para confiar em Ele, mesmo quando o caminho é incerto? Ao final desta reflexão, quero deixá-los com esta imagem: uma lanterna brilhando em uma noite escura. Jesus é essa luz que ilumina nosso caminho, que nos conduz para a segurança e para o amor do Pai. Ele nos chama a segui-lo, a sermos luzes no mundo, refletindo a glória e o amor de Deus em tudo que fazemos. Que possamos, como Simão e André, responder prontamente ao chamado de Jesus. Que tenhamos coragem de abandonar nossas redes e confiar que Ele nos levará a águas mais profundas e a uma vida cheia de propósito e graça. Que Deus nos abençoe e nos guie sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.